Bom dia, segundo ano. Como vocês estão? Nós vamos dar início à nossa Semana do Meio Ambiente. Não é por causa da quarentena que a gente não vai se preocupar com o ambiente que a gente vive. E nós vamos ver hoje a intervenção humana e os desequilíbrios ambientais, onde muitas pessoas falam, só que poucas fazem alguma coisa. Vamos conhecer? Aquecimento global. O que você entende sobre o assunto? Estados Unidos da América, 29 de agosto de 2005. A tempestade tropical Katrina devastou a costa sul dos Estados Unidos sob a forma de furacão de categoria máxima, 5 da escala de furacões de Saffir-Simpson. Ventos de mais de 280 km por hora arrasaram Nova Orleans, berço do jazz. Aqui, ó, a devastação que causou esse esse tão famoso terremoto. Destruiu muita coisa mesmo, tá? Agora, o porquê causou esse terremoto? O que causa os terremotos? No mesmo período, a seca mais intensa dos últimos 40 anos transformou a paisagem da Amazônia brasileira, deixando muitas cidades na maior bacia hidrográfica do planeta no cenário que lembra o do semiárido nordestino. Cidades inteiras ficaram isoladas sem nenhum meio de transporte, pois os rios que as banhavam se transformaram em filetes d'água. A economia local, dependente da pesca, entrou em colapso. A mensagem que os dois acontecimentos entregam à humanidade é uma só. Só algo muito estranho acontecendo com o clima do planeta. E há realmente algo muito estranho. A causa de ambos os fenômenos foi uma elevação anormal na temperatura da superfície do Oceano Atlântico. Hoje, é quase consenso entre os cientistas que não só o aquecimento global é um fenômeno real e causado pelo homem, como já se fazem sentir as mudanças climáticas provocadas por ele. Um dos fatores que provocam esse aquecimento é o aprisionamento do calor irradiado pela Terra por alguns gases presentes na atmosfera, os conhecidos como efeito estufa, que vocês já ouviram falar. A importância da atmosfera e do efeito estufa. Sem a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Sem a atmosfera aprisionando o calor, a Terra seria um planeta gelado e inabitável. Mais precisamente, as temperaturas médias do planeta seriam 33 graus Celsius mais baixas. Já imaginou o frio que seria? O efeito estufa é algo ruim? Não é algo ruim. Mas, olha só, a radiação solar absorvida pela Terra, a radiação térmica e a radiação direta. Isso tudo, tá, vai aquecer, a superfície terrestre e oceania vai ficar aquecida e o calor vai subir. Só que com o efeito estufa, isso não vai acontecer. O que vai acontecer? Olha lá o calor aonde vai ficar. Por isso que existem horas que parecem como se fosse um tampão, tá? Que mal tem o efeito estufa para o aquecimento global. O problema é que ao longo da metade do último século, a humanidade tem aumentado muito as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera. Toda essa concentração de gases está na atmosfera, concentração de os aerosóis, os veículos, os gases que saem, né, do cano de descarga dos veículos, as queimadas, tudo isso vai fazer com que o efeito estufa aumente. A indústria, o sistema de transporte e as cidades dependem para funcionar dos combustíveis fósseis, gasolina, álcool, algumas indústrias, o carvão. Acontece que em sua queima, os combustíveis fósseis produzem quantidade enorme de CO2, gás carbônico. São mais de 7 bilhões de toneladas por ano. O desmatamento das florestas tropicais, a agricultura e até a pecuária produzem CO2 e metano, que são gases extremamente tóxicos. O metano é emitido principalmente pelos gases intestinais de animais ruminantes e é inflamável. Vocês sabiam disso? É inflamável. Embora pelo hálito a liberação de CH4 seja maior.
Só juntando os fatores naturais como erupção vulcânica, os fatores ocasionados pela influência do homem, foi possível explicar os dados que confirmam o aquecimento global. Por esses e outros vilões, o planeta ficou cerca de 0,6 graus Celsius mais quente em média, ao longo do século passado. E mais, a análise de amostra de gelo coletada na Antártica indica que o aumento verificado no século XX não tem precedente nos últimos 650 mil anos, pelo menos. Em 1888, um cientista da NASA deu um depoimento ao Congresso norte-americano, alertando que a possibilidade de uma interferência perigosa das atividades humanas no clima, com consequências catastróficas, estava soando o alarme. 4 anos depois, a ONU promoveria no Rio de Janeiro um acordo global para fazer algo a respeito. Estava criada a Convenção sobre Mudanças do Clima, cujo fruto mais ilustre é o Protocolo de Quioto. Alguém já ouviu falar? A ONU avaliou que o problema era complexo demais e exigia uma investigação científica rigorosa. Decidiu então criar um painel de especialistas para analisar as evidências do aquecimento global. Esse painel, o IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, composto de cerca de 1.000 cientistas do mundo inteiro, tem a missão de compilar toda a pesquisa produzida sobre o assunto. Compilações publicadas em 2001. Até 2010, a temperatura da Terra poderá subir de 2 a 3 graus Celsius. O nível do mar terá elevações projetadas de 9 milímetros a 8 centímetros até o fim do século. Hoje, 2011, sabe-se que é cerca de 0,5 metros, 5 centímetros. Isso em 2011, gente. Nós estamos em 2020, olha quanto isso aí já cresceu. Eventos climáticos extremos, como secas, El Niño, devastadores, tempestades e ondas de calor, tendem a aumentar em frequência. Geleiras continentais, como as dos Alpes e dos Andes, tendem a desaparecer. O monte Kilimanjaro, na África, já perdeu 80% do seu gelo. A calota polar da periferia da Antártica perderá gelo. O gelo marinho no Antártico deve derreter, ameaçando os ecossistemas locais. Várias espécies de aves, insetos e plantas estão tendo seu ciclo de vida e suas rotas migratórias perturbadas com o risco de extinção. Secas ficarão mais intensas em parte da África e da Ásia. O relatório do IPCC foi recebido com pânico pelos ambientalistas e ceticismo por alguns governos, em especial os Estados Unidos. Gente, os Estados Unidos é um dos maiores poluidores do ambiente. A Organização Meteorológica Mundial e a NASA apontaram o ano de 2005 como o mais quente da história, desde que as pessoas começaram a registrar as temperaturas com termômetros em 1850. Ondas de calor, como que matou mais de 35 mil pessoas na Europa em 2003, também ficaram mais frequentes no hemisfério norte. Outro sinal de mudança é o desprendimento de gigantescos icebergs na Antártica. Em 2002, a plataforma de gelo Larsen B, um bloco glacial do tamanho de 7 países, como a Singapura, passou a flutuar solto no mar. Imagina, gente, o tamanho desse bloco. O que fazer a respeito? Não tem jeito. A única medida razoável é atacar em 3 frentes. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa, principalmente no mundo industrializado, que foi o que mais colaborou para que o problema atingisse essas proporções. Investir pesado em tecnologias de geração de energia que livrem o planeta de sua dependência por combustíveis fósseis. Plantar quantas plantas for possível para que, através da fotossíntese, elas diminuam a concentração de CO2 atmosférico. Era preciso algum mecanismo, um acordo internacional pelo qual os países comprometessem a trabalhar juntos pelo futuro do planeta. Esse acordo seria produzido em 1997 no Japão, o Protocolo de Quioto. A essência de Quioto, no qual participam 180 nações, é que países ricos são os principais responsáveis pelo efeito estufa. Portanto, cabe a eles a maior fatia da solução. Quioto,
obriga as nações industrializadas, que incluem os países desenvolvidos e os do leste da Europa, a reduzir coletivamente suas emissões de gases estufa. O que é o Protocolo de Quioto? O que o Protocolo de Quioto solicita? Para cortar emissões, os países podem investir em energias não poluentes, ou até mesmo em energia nuclear, que não emita gás carbônico, mas que tem seus próprios problemas. Podem também aumentar a eficiência de seus motores a gasolina. Países em desenvolvimento, como o Brasil e a Índia, ficam desobrigados de cortar emissões, mas, para que não repitam a trilha de desenvolvimento sustentável das nações ricas, o protocolo criou um mecanismo pelo qual eles podem vender a países ricos direitos de poluição ou créditos de carbono. Direito de poluição, o que é isso? Para entender como funciona esse mecanismo chamado MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, pense em um dono de uma usina termoelétrica a carvão mineral, na Alemanha. E o que precisa, pelas metas alemãs, cortar 1.000 toneladas de carbono por ano de suas emissões. Ele faz as contas e chega à conclusão de que mais barato é investir numa tecnologia limpa no Brasil. Por exemplo, um aterro sanitário que reduza as emissões de metano equivalente a 1.000 toneladas de carbono por ano, do que reforma toda a sua usina para obter essa mesma redução. Por trás dessa bela ideia, cogita-se nos bastidores a possibilidade de politicagem, uma vez que, vendendo para os países desenvolvidos o direito de poluírem, damos a eles a chance de continuarem se desenvolvendo. E o Brasil e outros países de desenvolvimento brecando a sua industrialização. O que isso quer dizer? Que os países ricos iriam poluir o nosso país, em troca eles ficariam lá com o país deles limpo e a sujeira ficaria para cá, para o Brasil. Jogo sujo. Para entrar em vigor, o que aconteceu em 16 de fevereiro de 2005? Quioto precisava de pelo menos 55 países responsáveis por 55 das emissões do mundo industrializados. Aprovaram como lei em seus parlamentos. E em 2001, de última hora, um desses países resolveu não participar mais. Seu nome, Estados Unidos. Seu presidente, George Bush. O que aconteceu? Na hora, quando eles viram que ia aprovar, o que os Estados Unidos fez? Que é o maior produtor, o maior poluidor, tirou dele da reta, né? Vou assinar isso não. Ficou de fora e com isso desandou tudo. Primeiras prioridades, disse Bush em março. Os Estados Unidos são o maior consumidor de petróleo do mundo e o Texas, estado natal de Bush, é o maior produtor de petróleo. Ainda mais, sua campanha Casa Branca foi financiada, em parte, pelas empresas petrolíferas. Aí entra também a política. Jogo sujo. O impacto da desistência norte-americana foi devastador. Afinal, os Estados Unidos emitem 23% do gás carbônico do planeta. 36% do total emitido por todos os países industrializados. Sem a participação norte-americana, Quioto é praticamente letra morta. Olha o quanto ele polui. Mesmo assim, prevendo ganhos futuros no mercado de energia e a própria sobrevivência de países como Holanda, em que está abaixo do nível do mar, a União Europeia resolveu levar Quioto adiante, mesmo sem os Estados Unidos. Consequências futuras do aquecimento global. No fim do século XXI, os cientistas acreditam que metade de toda a espécie animal também estarão arriscadas a sumir do planeta. Com esse calor, todas as geleiras vão derreter e os mares vão aumentar seus níveis, destruindo várias cidades do litoral, como no Recife. A oferta de água potável pode diminuir muito. Por conta disso, as plantações vão ser prejudicadas, fazendo com que pessoas passem fome por falta de alimentos. Alguns fenômenos como furacões, terremotos, tsunami e enchente deverão aumentar. E ainda, as tartarugas marinhas estão correndo grande risco. Quem define o sexo dos bichinhos é a temperatura da areia. Com a terra mais quente, nascem muitas fêmeas e poucos machos.
diminuindo as chances de reprodução e aumentando o risco de extinção da espécie. Sem contar que os ovinhos não aguentam mais de 36 graus, igual ou acima disso, as tartarugas não nascem. Faça você a sua parte também. Bom, como atividade de semana de meio ambiente, eu quero que vocês formulem, tá? Uma atividade onde o homem tenha sido culpado por um desastre ambiental, tá? Eu vou ficando por aqui. Pensem no meio ambiente, pensem o que você pode fazer para melhorar o seu meio ambiente, tá? Fiquem com Deus, até breve, até a próxima aula.